Muito boa tarde, meus amores. Nosso café com elétrica depois desse almoço, um dia de chuva aqui na cidade de Cascavel, e a gente vai falar sobre uma pauta tão importante na nossa área da engenharia elétrica. Muitos profissionais nos procuram para saber, tá, Luana, e como é que tá o mercado da engenharia? Quais são os desafios que a gente vem enfrentando nas obras, seja na parte elétrica de projetos, seja na parte de inspeções, de laudos e também com tanta tecnologia nova. E aí nós temos um parceiro que é o Alisson, já vi que ele entrou aqui com a gente, já vou convidar ele para estar participando aqui no bate-papo. E a gente pretende trazer um pouquinho dessa discussão hoje para vocês. Deixa eu mandar aqui para ele. Tá, eu e o Alisson, mas hoje de manhã tava uma chuva aqui, gente, e aí nós combinamos de fazer a nossa fala online. Oi, Alisson, tudo bom? Boa tarde, Luana. Boa Tudo tarde. certo. Agora que dividiu a tela, deixa eu dar uma ajustada aqui no meu ângulo. Pronto. Como tá o meu áudio aí para você? Tá me ouvindo bem? Tá saindo bem aqui, aham. Sim. Meu Então, tá escutando bem? tudo certo, deu certinho, graças a Deus. A chuva deu uma paradinha, né? Que eu falo que até a internet nessas épocas a gente fica com alguns desafios. Eu estava contextualizando, Alisson, um pouquinho com o pessoal dessa nossa pauta de hoje, né? Com relação aos desafios que a gente vem enfrentando nas obras, nas indústrias, especificamente dentro da engenharia elétrica. E antes da gente discutir um pouco desse tema, eu gostaria que você se apresentasse. Você já participou alguns anos atrás, né? Arrisco dizer, acho que uns 4 anos atrás a gente fez um bate-papo aqui. E gostaria que, para quem não te conhece, depois vai ficar salvo, vai nas nossas outras plataformas também. Se apresente, conta para nós um pouco da sua trajetória profissional, da sua formação. Seja bem-vindo. Obrigado, Luana. Bom, pessoal que ainda não me conhece, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de telecomunicações também. Tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos. Já atuei com telefonia móvel, né, por um bom tempo. E após a formação em engenharia elétrica, atuo como perito. Há um bom tempo já a nossa parceria também, né, desde que praticamente 2019, né, a gente trabalha juntos aí essa missão. E bastante experiência, né, em obra, questão da construção civil, né, indústrias. E, como você falou, aí tem muitos desafios, né? Referente à engenharia, custos, tudo isso que você acabou citando. Exatamente. Eu acabo trabalhando mais, né, Alisson, com a frente de projetos, e aí a gente tem uma parceria com essa parte dos laudos, das inspeções. E algo que eu venho observando é assim, a tecnologia ela vem mudando, né? De uns anos para cá, sempre vai tendo novidade no mercado. Óbvio que a probabilidade dessas inovações virem é para um custo-benefício, é para otimização de tempo, mas a gente observa que tem alguns riscos também, né? De uma forma geral, e isso pode trazer algum dano ali para o consumidor final, seja numa obra de residências, né, nos prédios ou também na área industrial que nós atendemos muito. E aí, trazendo esses desafios, essas mudanças, também vou pedir para você, enquanto perito, que atende justamente depois que dá tudo errado, aí a gente liga para o perito, vem fazer laudo, vem fazer inspeção. Que você tem observado assim nas últimas análises que você tem acompanhado nessa parte da engenharia, que realmente, poxa, é um ponto a ficar atento, que realmente está dando muito problema, está tendo um certo prejuízo com relação, né, a esse tipo de serviço, de atendimento, e aí uma oportunidade também para os profissionais. Exatamente. Como você disse, vem tudo atualizando, né? Muito rápido, né? A gente atende muitos prédios que são da década de 90, então o pessoal não tinha nem, muitas vezes não tinha nem ar-condicionado, né? Era só uma TV, uma geladeira. Em 2018 começou a entrar forte a questão de geração de energia, né? Então a questão da energia solar foi o que mais motivou, né? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu via que 90% do mercado não tinha conhecimento das proteções básicas que tem que ter. O pessoal pisava muito em placa, achava que era normal, que ela é resistente, mas ela acaba causando microfissuras. E hoje vem entrando a mobilidade elétrica também, que pega muitos sinistros, coisas.
e a gente vê que principalmente o seguro, quanto maior for o sinistro, também pode negar quando não tem um projeto feito corretamente, né? Muitas pessoas às vezes pegam a RT de um profissional, mas outra pessoa executa. Então a gente vem enfrentando muito isso. E como se disse, a parte principal começa no projeto, né? Como vocês na Weber projetam, talvez a pessoa que execute não seja a mesma, isso que também é uma questão de ter esse acompanhamento de um profissional, né? Pelo menos, vai executar com o eletricista alguma instalação. Pega o projeto, contrata uma consultoria para ele acompanhar nessa obra, para evitar mesmo danos, sinistros, né? Que muitas vezes é dano material, mas muitas vezes leva à morte, né? Sim. Então, né, com acidentes fatais, então a gente está sempre preocupado com isso, né? Justamente com a segurança. E a gente sabe que existem muitas coisas que a pessoa faz por economia, muitas vezes tem 12 motores. A gente sabe que tem que ter um circuito para cada motor separado, mas às vezes com uma economia ali de 1.000, 2.000 reais de cabos ali, acaba colocando tudo no mesmo circuito, acaba, em vez de você ter essa seletividade, né, de parar um motor da indústria, às vezes você para todos os circuitos ao mesmo tempo, acaba usando um prejuízo, né, e também de produção. Então, nessa área da perícia a gente pega muito, digamos, problema final já, né? Às vezes Sim. foi Sim. um eletricista, foi outro engenheiro e a gente pega o problema já quando ele já tornou uma proporção muito grande. Maior, né? E é exatamente isso, né, Alisson, que eu vejo assim. Eu achei legal porque a gente não tinha combinado, a gente trouxe a pauta de um assunto e a intenção é justamente levar essa conscientização, né? Tanto dos profissionais que estão atuando no mercado, mas principalmente de quem contrata, né? Você trouxe na sua fala que assim, todo mundo pensa em economia. E aí, quando a gente tem a parte elétrica, talvez não é o ponto de economia mais inteligente a se pensar. E justamente você trouxe também, olha, não adianta, né, olhar só depois que deu o problema, que daí você vai entrar no forma reativa, obviamente tem que ser resolvido, porém você poderia ter sido feito um planejamento, poderia ter sido, né, solicitado o acompanhamento de um profissional ali na execução, e a fase de projeto, que eu vejo isso também, né? Às vezes por questão de não ter um domínio muito técnico daquela área. Poxa, você já trouxe a parte de GD na sua fala, que é uma área específica, trouxe a parte da eletromobilidade, também é outra área de estudo específica, e assim tantas outras, né, tecnologias que a gente tem hoje. E às vezes o profissional não tem um conhecimento a fundo daquilo e acaba, né, também tendo algum erro lá na fase de projeto. Então é importante também ter especialistas, ou ao menos, né, Alisson, uma equipe assim para você conseguir ter essa troca também, né, de experiências, de profissionais para ter uma entrega segura ali para o cliente. E quando se fala de indústria, até eu deixei anotado que eu falei, poxa, a indústria é quem mais tem prejuízo, né? Porque realmente, poxa, deu uma pane elétrica, a indústria vai parar, você vai ter que fazer uma manutenção de emergência, corrigir tudo aquilo. Então, o prejuízo é absurdo, né? E você consegue tudo isso resolver com a parte de planejamento, né? Mitigando isso, fazendo a parte de controle de manutenção, os laudos periódicos, né? Que realmente é obrigatório. Até vou entrar linkando isso numa outra questão, né? Falando da forma legal hoje. Infelizmente, culturalmente, a gente ainda está aqui, ó, todo dia fazendo um bate-papo, trazendo um especialista, falando para a sociedade, mas infelizmente não depende de nós, né? Adaptar isso, vai do cliente mesmo, e tem caráteres punitivos, né? Existem Ministério do Trabalho, Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiro, outros órgãos que autuam, até mesmo embargam as obras, a indústria, né? Dependendo do que acontece ali naquela situação. Na elétrica também tem essas questões, assim, o que você observa que mais é fiscalizado na elétrica, o que pode trazer uma multa para esse consumidor? Exato, até foi bom você comentar, né? A gente tem uma norma que ela está um pouco defasada, mas é muito completa, que é a 5410, que é sobre a eletricidade de baixa tensão. E atualmente foi atualizada a NR10. Então, a nova NR10 traz muita coisa de atualização.
Como a gente sabe, as normas da BNT são pagas, mas nós, como engenheiros, né, pelo Mutu, a gente tem um acesso gratuito a elas, então todos os profissionais conseguem acessar ali essas normas. Porém, a NR10 já é uma obrigação do empregador, né? Então, se você tem uma indústria, até um condomínio, todos os terceiros que estão acessando ali a parte elétrica, as pessoas contratadas ali, se não tiverem devidamente com a documentação, sofrer um acidente, o proprietário, no caso, né, da indústria, o administrador, essas pessoas vão responder legalmente. E o que a gente mais trabalha é em notificações do Ministério do Trabalho, principalmente. Tem muita denúncia, às vezes, por parte dos próprios, né, funcionários que veem que estão trabalhando ali numa condição insalubre, com riscos, né, diários ali de acidentes, e eles acabam denunciando a empresa para tentar mesmo reverter isso, sabe? Então, ocorre muita multa pelo Ministério do Trabalho devido a isso, porque as pessoas acabam negligenciando, né? E muitos casos até a gente faz o laudo, explica para a empresa e para o eletricista que é o responsável do caso, e a pessoa às vezes fala, mas eu fiz isso, mas nunca aconteceu nada. Mas geralmente, quando acontecer, às vezes é uma coisa muito séria, né? Pode afetar, como eu disse, né, a patrimônio, acidentes, né, danos físicos, então tem que se atentar muito a isso, né? Principalmente quando contratar alguém, ter certeza, vai trabalhar em altura, tem que ter NR35. Vai trabalhar com elétrica, tem que ter NR10. Exigir essas coisas porque não é simplesmente um documento ali assinado, né? Então a pessoa está assumindo também que ela tem essa responsabilidade, ela foi treinada para isso, né? Se acontecer alguma negligência ali por parte dela, né? A gente tem tudo isso documentado para evitar mesmo, né? Todos os problemas, utilização de materiais irregulares, né? Além do que já acontece, né, na indústria, que a gente vê que o pessoal chama de cabos desbitolados, né? Que o pessoal acaba fazendo a mesma grossura do cabo por fora, porém vem com menos fio de cobre por dentro. Então acaba dando um sobreaquecimento, né? Pode causar incêndio. Então tem todo esse cuidado, né? Você vê como é interessante, né? Pequenos detalhes, mas que realmente valorizam nós, profissionais, que a gente tem essa conduta ética. Até eu vi que esses dias você participou, né, de uma reunião de ética aqui do CREA Paraná, que teve também. E a gente observa tudo isso no mercado, né, Alisson? Olha, profissionais que fazem o laudo, mas não está contemplando todas as diretrizes técnicas que realmente precisa no embasamento de laudo. E aí, quando o cliente chega, mas o teu preço é mais caro, o do outro é mais barato. Tem essa questão, né, específica do serviço. Você trouxe o caso agora de um material elétrico também. Poxa, você vai comprar um fio elétrico. O, se está dando muita diferença de preço, é um sinal de alerta. Talvez, né, não está muito regular aquilo ali. A gente vê inúmeros casos, né, de falsificação de cabos, até com etiqueta de marca, mas que não veio daquela indústria, enfim. Então tem que ter esse cuidado também na hora de comprar o material. E falando na parte de softwares, de equipamentos, igual para fazer laudo, precisa dos equipamentos específicos. Aí você tem um custo, né, anual para fazer calibração, certificação disso. Então, poxa, você está realmente dizendo que o teu equipamento está em conformidade para poder laudar. Às vezes você pega um outro profissional que só comprou o equipamento, nunca mais fez a inspeção, né, dessa aferição. E aí você não consegue, né, juridicamente ter um embasamento assertivo ali. Eu postei esses dias, semana passada, bateu aqui no escritório o pessoal do TJ Paraná. Eu, meu Deus do céu, né? Fiquei pensando, fui processada pelo quê? Aí vieram inspecionar todos os computadores da galera do escritório para ver se não tinha software pirata, né? Craqueado, alguma coisa. Eu falei, ó, graças a Deus a gente já tem essa mentalidade, a gente já utiliza os softwares, tudo certinho, né? Então eles olharam os computadores e deu tudo certo. Mas e quem não utiliza, né? Então, isso também é um prejuízo para nós, profissionais, que a gente tem nossas empresas, nosso negócio, o cliente confia, e aí ele fala, poxa, não, mas ó, tem o cara ali que está fazendo por metade do preço que a Luana está pedindo o projeto, né? Então, vou fechar com ele, projeto é tudo igual, laudo é tudo igual. E a gente está aqui para dizer que nem sempre, né? Então, pensando
pensando em segurança, pensando realmente nessas questões jurídicas, é importante essa consciência, né, Alisson, dos clientes também, de uma forma geral, saberem o que que eles estão comprando, né? Quem que vai fazer isso, da onde veio o material para ter essa segurança, né, de uma forma geral. Exatamente. Como você comentou, né, a questão dos softwares, dos equipamentos calibrados, né? A gente pega muito laudo que não tem responsabilidade técnica, né? Não tem uma documentação emitida de responsabilidade técnica, não tem metodologia, muitas vezes é de uma página. Meu Deus. Então, muitos processos judiciais que a gente trabalha acaba aparecendo esses laudos. Uhum, E muitas vezes a própria parte autora faz a denúncia ética desse profissional, né? Às vezes a empresa nem é cadastrada ao CREA, não tem um responsável técnico dentro da empresa, uhum, emite para talvez receber o seguro, alguma coisa. E essas pessoas acham que vai passar impune, mas às vezes um ano depois, 2 anos depois, acaba recebendo essa denúncia ética, né? Vai receber uma uhum, multa, vai ter que se uhum. adequar, né, para continuar trabalhando no mercado. Então, é aquele barato que Exatamente. sai caro, né? Exatamente. Não vale a pena, né? A gente tem que pensar nisso. E aí, assim, eu sempre gosto de trazer nos bate-papos essas visões, né? Visão de como é que está o mercado, quais os desafios, o que que realmente é passível de multa, notificação? Como é que tá os trabalhos de forma geral para conscientização do cliente? Mas eu gosto de trazer também uma certa orientação para os nossos colegas de trabalho. Então a gente também observa essa oscilação no mercado, não só na engenharia, mas em todas as áreas, que a gente tem que ter essa flexibilidade, né? Talvez até ir se adaptando e aprendendo coisas novas. E essa área dos laudos, essa questão também que eu atuo com projetos, né? A gente sempre tem alguma dica, talvez para deixar para quem está pensando em começar a olhar para isso, talvez eu consiga trabalhar nessa área, atuar. E aí eu gostaria que você compartilhasse assim, ó, de forma breve, né? Talvez por onde você começou, o que que você deixa de dica para esses profissionais, né? Muitas vezes os recém-formados aí que estão perdidos falam, meu Deus, e agora? O que que eu faço? Então, se decidir ir para a área da consultoria para a área de laudos, de perícias. O que que você pode deixar de dica para essa turma também, Alisson? Bom, hoje a gente tem que tomar muito cuidado, porque você entra na internet, tem muito curso barato, fala, comece ganhando uma renda extra de 10 mil reais por mês. Faça laudos judiciais e saia ganhando 10 mil. Então, a gente sabe que isso é mentira, a gente tem que ter um conhecimento, tem que ter uma assessoria, principalmente para trabalhar na área judicial, de um advogado, né, para te ajudar a fazer uma petição, para entender como funciona o processo em si, porque hoje é muita responsabilidade. O que mais eu vi assim com pessoas às vezes chega recém-formada, faz um curso, fala não, eu vou começar já a fazer o laudo. Daí você vai num prédio, faz, não vê muita coisa, ou talvez coloque alguma coisa errada. Isso pode sujar teu nome com essa pessoa e que todo esse network que essa pessoa tenha. Fala, não, o problema é isso, isso, isso. De repente chega um eletricista lá e resolve o problema na sua frente e você fica, né, de mãos atadas. Então é bom ter esse conhecimento geral, fazer um curso sobre as normas mesmo, né? Eu quero entender sobre mobilidade elétrica. Isso envolve a norma de elétrica, talvez sobre a SPDA, sobre a própria norma de carregamento de veículos elétricos, né? O tipo de equipamento que tem que ser utilizado, a norma dos bombeiros, o que, que vai vir aí pela frente, o que, que já foi implementado nos outros estados que pode vir a afetar, porque não é simplesmente a gente emitir um documento achando que está tudo correto, né? E como você falou também, de questão de software, né? Hoje tem muito software que ajuda muito, ele faz coisas meio automáticas, mas a gente vê assim profissionais que, como não tem o conhecimento, ele utiliza aquilo que o software deixou automático e a gente vê falta de DR em áreas molhadas, né? Falta de proteção, falta até esse dimensionamento dos DPS, né? De surto. É preciso classe 1, classe 2, classe 3. Como que a gente vai fazer né, esse dimensionamento de tudo, questão de distância dos cabos, né? Então, procurar mesmo entender muito bem e, se precisar, tiver dúvida, contratar um outro profissional para dar uma consultoria. Falar, cara, eu tenho esse projeto, eu tenho esse desafio para fazer, para a gente
às vezes a pessoa pode ter até um prejuízo no primeiro momento, né? Como você falou. Às vezes a pessoa começa em casa, ela não tem um CNPJ, ela não sabe nem como tributar isso depois que ela receber, como que ela vai declarar no imposto de renda, ele não paga a licença do software, então ela coloca o preço lá embaixo, digamos. O valor do projeto era para ser uns 25 mil. Essa pessoa cobra 5 mil reais porque ela está precisando e ela não tem nenhum custo ali envolvido. Ela, às vezes, nem tem noção disso, né? Desses custos que ela precisa ter. Sim. Então, sempre o que eu falo assim é procurar um especialista que já faça isso, para talvez te dar uma consultoria, né? Você ter um caminho ali desenhado de como são as coisas e talvez até revisto, né? Falar, oh, cara, minha posição é essa, o que você pensa disso, né? Para a gente, tendo esse debate, a pessoa vai acabar tendo um entendimento correto aos poucos. Sim. Eu, né, obviamente, eu fui anotando algumas coisas aqui, mas eu vi que teve muita sinergia com o que você falou, com o que talvez eu passei, né, na minha experiência profissional também. E eu sempre dou essas mesmas dicas. Eu falo, gente, primeira coisa é realmente a questão de interpretação de normas. Não adianta ligar para alguém, ligar para um colega que se formou com você. Se essa pessoa que você quer buscar informação não vai atuar, como você bem disse, né, Alisson, como uma forma consultiva, e aí ela vai ter uma responsabilidade técnica também perante aquela informação que ela está te passando, e vocês vão, sei lá, dividir lucros disso. Eu não confiaria, tá? Eu falo por experiência própria. Muitas vezes a pessoa sabe menos que você e você acha que o cara sabe dele te fala um negócio. Então, assim, as informações é bom, né? Quem tá se desenvolvendo aí, buscando se especializar na área, ter um embasamento normativo. Ah, legal, o Alisson me deu uma dica, mas deixa eu ver que norma que tá, onde é que aparece isso, para a gente ter essa segurança, porque é a responsabilidade de quem emite aquela RT, né, que vai realmente ser questionada caso dê algum problema. Então a gente espera que nunca dê nada, mas caso dê, você tem todas as conformidades ali certinho. E para fechar, achei legal que você falou também sobre a parte de gestão. Muito difícil ouvir, né, os profissionais da engenharia hoje se preocupando com isso. Muitos não sabem mesmo, não sabe quanto que cobra, não sabe quanto que vai ter que pagar de imposto, como é que funciona essa parte, né, da gestão, não tem noção de custo nenhum do seu sistema ali, da sua operação. E não negligenciando que seja de uma qualidade ruim, sabe, Alisson? Eu sempre falo que assim, poxa, às vezes, ok, às vezes tem um profissional que vai fazer um serviço tão bom quanto o nosso e tá com valor mais acessível. Às vezes ele fez uma gestão de custo e encaixou naqueles critérios ali também. Não é a realidade da maioria que a gente encontra, né? Mas pode ser que exista, é muito importante isso. Gostei muito do nosso bate-papo nessa quarta-feira, a gente, né, trazer essa percepção aí dos desafios da parte de inspeções, de projetos, de laudo, de uma forma geral para as obras, indústrias, né, tantas novidades aí no setor elétrico. Muito obrigada por ter separado a sua agenda. Eu sei que você não para, vive viajando, tá na correria aí também, né, trabalhando bastante. Nos próximos dias, nosso bate-papo vai ficar lá no YouTube, vai para o Spotify. Então, pessoal que costuma ouvir podcast dentro do carro, pode acessar lá o Café com Elétrica, tem vários, né, podcasts. Vou deixar o teu Insta também para o pessoal te acompanhar, te seguir. Você está fazendo uns conteúdos legais, né, falando dessas questões de normas, até da parte da calibração dos equipamentos. Eu vi que você postou umas coisas esses dias. Então, muito obrigada, Alisson, pela participação. Nada, obrigado você aí, pessoal também que está assistindo. E espero ter colaborado um pouco aí, né? E que a gente puder aí, de ter essa conscientização, né, de profissionais e também do cliente final, né, sobre esses riscos, né, que existe na engenharia. Fico à disposição aí. Muito obrigado, Luana. Fechou. Até uma próxima, então, pessoal. Tchau, tchau.